Candidato à reeleição pelo MDB da Paraíba, veneziano Vital do Rio. Eleições 2026. A Paraíba acompanha aqui. Muito bem, cadê o cronômetro quando ele for começar a responder, não é isso? Minha primeira pergunta na nossa sabatina, senador veneziano, é: por que a Paraíba deve reeleger veneziano para o Senado? Quais são os motivos que a Paraíba tem para reelegê-lo? Querido Fabiano, meus cumprimentos. A nossa câmera é esta aqui? Aqui, tá certo. Saudando-os a partir de você, não, a partir de Daiane, que é a nossa amiga, presença feminina na bancada, cumprimentar ao nosso Ednei, cumprimentar ao nosso Rudinei, a todos os que fazem a produção, saudar de forma muito especial e particular a sua audiência, que é vigorosa e crescente, muito feliz em estar podendo participar, também cumprimentando-os pelo sucesso do primeiro debate promovido com os candidatos ao governo do Estado e agora dando início aos postulantes ao Senado. Fabiano, eu faço uma pequena correção, se você me permite, quando você me questiona por que a Paraíba deve. A Paraíba não deve, a Paraíba pode. Isso. Né? A Paraíba pode, a partir do momento em que os nossos amigos, os nossos cidadãos e cidadãos eleitores fizerem, como eu espero, propugno e estimulo, fazerem as devidas apreciações, observações sobre o trabalho que nós realizamos durante esses 7 anos e 7 meses. Trabalho de entregas, de resultados, graças a Deus, de eficiência. Eu costumo dizer em minhas falas, o melhor julgador de nós próprios, Rudinei, não somos nós. Essa observação, essa vigorosa e criteriosa observação precisa ser feita pelo Senado, pelo cidadão e pela cidadã. Em 2018, quando eu fui candidato ao Senado, fui candidato apresentando aquilo que nós gostaríamos de poder entregar na nossa passagem. Hoje, ao analisarmos esses 7 anos e 8 meses, indo para a sua conclusão, vemos o quanto foi feito. O quanto foi feito enquanto posição, enquanto postura senatorial, acima de tudo, respeitando e representando aqueles e aquelas que tiveram já oportunidades no Senado de nos representar. Quando fomos chamados em instantes mais críticos do país, como foi o episódio do dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe, lá estávamos na condição de presidente do Senado Federal, fazendo valer a posição em defesa das nossas instituições, da nossa república, da nossa democracia, e foi fundamental naquele instante, porque passamos essa mensagem de tranquilidade aos brasileiros. E depois, nas respostas que nós demos aos 223 municípios paraibanos. São mais de 2,3 bilhões de reais entregues através de ações, Daiane, em todas as áreas, para todos os municípios, sem exceções. Não são aqueles que possam apoiar ou aqueles que não apoiando através dos seus ou das suas gestoras, que deixarão ou deixaram de ter a presença do nosso mandato de maneira concreta, de maneira efetiva. Portanto, penso eu que com base com os fundamentos que nós estamos apresentando e que precisam ter a curiosidade do cidadão, do eleitor paraibano, para saber se isso que eu estou dizendo se configura como verdade ou não, são estas as razões que me motivam a pedir mais uma vez o voto de confiança para que nós... Aqui caiu. Vamos dar uma pausa aí no... Aí, pronto. Para que nós nos permitamos pedir esse apoio, mais uma vez, da Paraíba. Além da FGTV, quem está também transmitindo ao vivo essa conversa é a MRTV de Campina Grande, do companheiro Márcio Rangel, que também vai fazer uma pergunta.
e nas redes sociais do candidato, também no Facebook, Instagram, YouTube de Veneziano. E eu peço desculpas, porque não cumprimentei ao nosso irmão Márcio Rangel, que está acompanhando lá de Campinas. E eu quero saudá-lo na condição de ter estado à frente do primeiro debate. Parabéns a todos vocês. Rudinei. Senador Veneziano, nós estamos aí num cenário interessante para o momento. Muitos grandes nomes estão disputando tanto o governo do Estado como também o Senado Federal, e para o Senado há uma disputa acirrada nos últimos tempos. Ser o candidato que tem um alinhamento explícito com o presidente Lula. Há dias atrás, poucos dias, Lula gravou um vídeo para o senhor. Há poucos dias, agora no início da campanha, o senhor já anunciou novamente aparições ao lado de Lula. Essa fala de Lula, que tem um grande retrospecto em números aqui na Paraíba. Eu não falo de favorecimento só por isso, eu falo, essa liga que o senhor tem com Lula pode lhe ajudar no decorrer da campanha? Não há dúvidas, até porque não é uma liga, uma relação forçosa, ela é natural. Nós sempre assim dissemos, e nessa oportunidade, na quinta-feira precisamente, quando nós gravamos, por convite formulado pelo presidente para que nós estivéssemos em Brasília a fim de que fizéssemos essa gravação, ele dizia: olha, Veneziano, é uma relação de amizade acima de tudo. Ela foi construída com base, com princípios que muitas das vezes não estão em uso ou não são levados em consideração na política atual. Nós não, me recordo bem, e disse, você estava fazendo a cobertura no anúncio do apoio do presidente Carlos Lupe, do PDT, ao governador Cícero Lucena e a mim próprio, na condição de candidato à reeleição, eu dizia: em 1989, Veneziano, ainda estudante de Direito, era eleitor de Brizola. Primeira oportunidade que nós tivemos no processo de redemocratização. Brizola não teve o êxito de passar para o segundo turno e, portanto, votamos nós, eu e assim também pedi a Lula, ou por Lula. E de lá para cá, nós criamos essa identidade. E quando prefeito fui, pela primeira vez em 2004, o presidente Lula era o presidente da República e a partir dali se estabeleceu aí sim um vínculo político e, ao lado do vínculo político, uma amizade cultivada com sinceridade, com transparência, com respeito, que permanece até os dias atuais. Quando essa celeuma foi gerada, meus queridos amigos, meses atrás, sobre uma possibilidade de Lula nos apoiar ou não, eu sempre disse aos senhores e às senhoras, eu não tenho dúvida alguma, porque em nenhum momento restou dúvida do presidente em relação ao nosso comportamento como pessoa, como amigo e como político, detentor e exercendo o mandato no Senado Federal em relação às pautas que o presidente pôde construir nesses 3 anos e 7 meses, que foram pautas extraordinárias. São inúmeras as ações e são essas ações que dão o fundamento para que nós pleiteemos a recondução, pelo bem do Brasil e dos brasileiros, a um novo período de administração do presidente. Então, para quem é acolhido no estado da Paraíba, como em grande parte da nossa região, de forma majoritária, ter o apoio, ter essa confiança, ter o pedido do presidente Lula, é um endosso em relação ao nosso nome. É como ali estivesse, não, é ali estando a ser dito pelo presidente da República: olha, eu confio em Vené, sei o que Vené fez, sei da sua honestidade, sei da sua integridade, sei do seu comprometimento e sei o que ele fez pelo estado da Paraíba. Dos 2,3 bilhões que nós conseguimos de investimentos, Ednei, para o nosso estado, houve uma participação decisiva. Não seria apenas a interlocução de Veneziano como senador da República nas boas relações que nós construímos em Brasília, suficientemente sugerível que nós assim disséssemos, nós conseguimos, não. Conseguimos porque tínhamos um presidente com essa sensibilidade. Quando a gente fala sobre a duplicação da BR-230, Campina até a Farinha, quando a gente fala sobre a retomada das obras da triplicação de Cabedelo a João Pessoa, quando nós falamos sobre o programa Agora Tem Especialistas, quando nós falamos sobre os novos IFs, a recomposição orçamentária das nossas universidades federais, quando nós falamos sobre construções de policlínicas, enfim, sobre a barreira do Cabo Branco, sobre o VLT de Campina, que sempre foi um sonho
almejado, pretendido por nós ainda na condição de prefeito, nós falamos porque passou-se a existir uma parceria com a sensibilidade de fazer valer investimentos em todas essas áreas. Então é muito importante poder contar com o apoio, com a confiança e com um pedido explícito, expresso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veneziano, o senhor foi vice-presidente do Senado, Sim. O senhor foi deputado federal e um dos maiores articuladores de Lula aqui na Paraíba. E isso traz também na sua bagagem um histórico. E desse histórico o senhor está indo para uma reeleição ao Senado que na Paraíba muitas das vezes é ingrata, que não reelegeram os seus senadores, sejam por eles estarem indo para uma outra disputa majoritária ao governo ou tentar a reeleição e não conseguindo. Se a gente olhar para esse reflexo de 8 anos hoje de Veneziano Vital do Rego, digamos, uma única obra, um legado que daqui a 30 anos os paraibanos vão lembrar, o que é que nacionalmente o senhor pode dizer assim, na Paraíba teve o dedo de Veneziano Vital do Rego? A obra física, você fala, é difícil. Eu comecei aqui, fiz algumas menções, Ednei. Se nós fizermos na área de saúde, nós poderíamos aqui trazer um elenco e um rosário das grandes conquistas. Agora, há pouco mais de 30 dias, nós fomos responsáveis por investimentos superiores a 80 milhões de reais, quando entregamos vans, quando entregamos micro-ônibus, ambulâncias do SAMU, ambulâncias tipo A. É uma grande obra, é uma grande conquista, é um grande feito. Quando você fala sobre os investimentos na área de infraestrutura rodoviária, não há como negar que a duplicação de Campina Grande a Farinha, mais de 550 milhões de reais, é uma obra que durará, se não para todo sempre, mas sendo bem preservada, bem mantida, bem tratada, durará por muitos e muitos anos, não apenas beneficiando a nossa amada Campina Grande, como eu costumo evidenciar, mas todos aqueles que saindo aqui da nossa amada capital e desejar deslocar-se até o sertão, passará por ela, quem vier de lá para cá igualmente. Conseguimos agora o alargamento de Campina até Lagoa Seca, triplicação de Cabedelo até João Pessoa. Durante o período anterior ao presidente Lula não havia recursos, projetos eles não são viabilizados se você não tiver projeto bem feito e dinheiro, orçamentário e financeiramente falando. Essa é uma grande obra que nós também viabilizamos. Eu não posso esquecer das conquistas e ampliação do governo do presidente Lula e pedido nosso por indicações em referências à necessidade de ampliação de institutos federais, como foi o caso de Queimadas, como foi o caso de Sapé, como foi o caso de Mamanguape, Então, são muitas, meu irmão. Se você fala em 2,3 bilhões de reais, daí você tem a ideia, você pode dimensionar as grandes conquistas entregues. Eu não estou falando, nós vamos fazer, eu estou me dirigindo ao paraibano dizendo, olha paraibana, nós fizemos. Nós assim fizemos valer o mandato que você nos conferiu em 2018. E por falar nesses 8 anos, você falou sobre a questão das obras, das entregas. E agora eu queria saber, em caso seja reeleito, Veneziano, quais seriam as suas 3 prioridades do próximo mandato? Eu não quero ficar em 3 prioridades, daí eu quero continuar com a mesma vontade. Graças a Deus, esse estímulo e essa energia eu as tenho todos os dias pela manhã, quando amanheço, provocado por mim mesmo de fazer mais do que fiz no dia anterior. Quando eu fui eleito em 2018, eu não tinha a dimensão e eu não me comprometi com tudo. Eu me comprometi que não envergonharia a Paraíba. Eu me comprometi naqueles debates, nos guias eleitorais, de que estaria a representar o nosso Estado com firmeza, com postura, com integridade, com decência. Eu não estaria no Senado para representar grupelhos. Eu não estaria no Senado para representar grupos que muitas das vezes não estão lá com interesse voltado a defender o Brasil e a sociedade. Nós vemos isso nas 2 casas congressuais, como vemos também, lamentavelmente, em parlamentos municipais e estaduais. Estamos com repletos maus exemplos de pessoas que estão lá para dizer, estou defendendo aquele grupo, estou defendendo aquele interesse de sistema financeiro, e aí vimos esse escândalo escabroso, né, bilionário do Vorcaro, do Master, um absurdo, uma indecência sem precedência no Brasil.
mas tem parlamentares envolvidos. Tem parlamentares que estavam lá para defender esse sistema financeiro, não o sistema financeiro que precisa ter a atenção, que precisa ter o respeito, que precisa ser melhor regulamentado. Estou falando daqueles que fizeram e fazem o mal ao Brasil. Então, Dai, eu gostaria de poder continuar como senador para... Nós temos projetos importantes para João Pessoa. O VLT de João Pessoa é uma das nossas prioridades. Da mesma forma como nós estamos desenvolvendo o VLT para Campina Grande, nós desejamos trazer eu chegava ali à altura de Bahia, a gente sente os reflexos de uma cidade que, pelas suas próprias atrações, trouxe muitos daqueles aposentados de outros estados para comprar o seu imóvel, estar a residir em João Pessoa. O último censo mostra que João Pessoa foi a capital com maior acréscimo na densidade demográfica, exatamente pelos seus atrativos. Mas essa ampliação termina por exigir das autoridades estaduais, municipais e também federais investimentos em especial em mobilidade. O VLT para João Pessoa será uma das nossas prioridades. Continuar a duplicação da BR-230 para o sertão. Nós vamos concluir até o final do ano, espero, se não até o início de 2027, os primeiros 34,5 quilômetros. Mas é preciso que nós levemos em consideração aquele outro trecho, de Patos até Cajazeiras. Se vamos começar de Souza até Cajazeiras ou de Patos até Souza, enfim, tecnicamente essa definição se dará, mas temos que continuar a fazê-lo. O terceiro eixo da transposição do São Francisco não é mais um compromisso, até porque começa nesse segundo semestre de 2026, foi um compromisso nosso enquanto candidato ao governo em 2022. Então tem muita coisa. O Hospital do Câncer para João Pessoa já houve em audiência com o ministro Alexandre Padilha e com o nosso candidato ao governo Cícero Lucena, o compromisso tanto nosso em termos de indicações orçamentárias, como do próprio Ministério da Saúde, com financiamento também em parte do governo municipal. Uma obra de 500 milhões de reais, o Hospital do Câncer para João Pessoa e para toda a região. Então tem muito trabalho a ser feito, Daiane, por isso eu não me atreveria simplesmente a cingir-me a 2, 3 ou 4 disposições nossas, objetivos nossos. Muito bem, de Campina Grande, nosso parceiro Márcio Rangel, que também está transmitindo essa sabatina pela MRTV. Márcio vai fazer agora uma pergunta ao nosso sabatinado veneziano Vital do Rego. Márcio, bom dia, manda a pergunta, irmão. Alô, Márcio Rangel? Chegou lá ainda não? Então vamos consertando as coisas aí. O senhor falou muito de obras, de 2,3 bilhões em reais. Sim. Mas um senador, ele também é legislador. Exato. Ele elabora votação de leis, etc e tal. Vamos falar do senador, do legislador veneziano. Tira-se as obras que o senhor conquistou, beleza, mas o legislador, o senador, aquele que está lá para criar leis, para combater, para indicar ministros do Supremo, enfim. O que é que o veneziano, nesses 8 anos, tem para destacar como um homem que criou leis, o legislador veneziano? Que propusemos, exatamente, através de PLs, através de PECs, propostas legislativas, proposta de emenda à Constituição, PDLs, são as naturezas das sugestões que um parlamentar pode fazê-lo com o intuito dessas, se aprovadas, se tornarem leis, tanto em nível constitucional como em nível... Vocês desejam voltar para Márcio Rangel? Não, pode continuar. Pois bem, e quando você fazia a abertura, meu querido Fabiano, você me dava a oportunidade de salientar o papel e as competências nossas, elas não se reservam tão somente à importância de você garantir os investimentos para os nossos municípios. Isso nós fizemos, sem sombra de dúvidas, com essas entregas que cada um dos senhores poderá observar e comprovar. Mas eu fiz alusão ao trabalho legislativo que, graças a Deus, nós fizemos. E lá vamos nós. Eu não tenho aqui todas, mas também a nossa página permite a curiosidade necessária do eleitor paraibano de saber o que veneziano fez enquanto proponente, enquanto relator de projetos,
Então nós poderemos falar sobre o projeto de lei do marco regulatório do transporte público, que vai garantir, Fabiano, e esse é o propósito do governo do presidente Lula, caso sejamos também exitosamente vitoriosos com Lula, que é a tarifa zero de transporte público. O projeto de lei, o marco regulatório do transporte público, quem apresentou foi o senador Anastasia e nós fizemos um substitutivo já sancionado. Claro que ele não fala apenas sobre tarifa, mas o grande alcance, o grande tento desse projeto é criar as condições para que nós tenhamos implantado a tarifa zero no país. Nós podemos falar aqui sobre o projeto de lei dos biocombustíveis, ou o combustível do futuro, que também foi um projeto relatado e com a apresentação de um substitutivo, indicando ali o combustível da aviação, o SAF, a ampliação e o fortalecimento dos biocombustíveis, até porque temos que tratar sobre segurança ambiental. Nós temos que tratar sobre as fontes renováveis e nós respondemos em Brasília pela presidência da Frente dos Recursos Naturais e das Transições Energéticas. Fomos nós responsáveis pelo projeto de lei, nas palavras do ministro Alexandre Padilha, nas palavras do presidente da EBSER, ex-ministro Arthur Quioro, que salvou os hospitais universitários, porque garante, através deste projeto de lei sancionado, recursos para os 46 hospitais universitários, portanto incluídos o da nossa amada Cajazeiras e região, o da nossa amada Campina Grande e aqui o Lauro Vanderlei em João Pessoa. Foi projeto de nossa autoria. Foi projeto de nossa autoria também o reconhecimento, no caso relatoria, das atividades de saúde para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Não eram atividades tidas como de saúde, passaram a selos exatamente através de relatório que nós fizemos. Existe um rosário, um corolário, um arquivo que nós podemos te dizer, Fabiano, que também fomos responsáveis, inclusão das forças de segurança, das guardas municipais, que não estavam incluídas na Constituição, não havia previsão para tê-las na condição de forças de segurança. Então, também fizemos, relacionado à produção legislativa, um trabalho que a mim me parece digno de todo respeito. Muito bem, agora sim, são 8 horas e 26 minutos. Nosso parceiro Márcio Rangel, que também transmite essa sabatina pela MRTV de Campina Grande. Márcio, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Nós já entendemos que tem um delay aí, vamos esperar você trazer seu bom dia e a pergunta ao senador veneziano. Nós já entendemos que tem um delay aí, vamos esperar você trazer e a pergunta ao senador veneziano. Bom dia a você, Fabiano, bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo na MRTV e nas plataformas digitais. Eu queria fazer uma pergunta ao senador veneziano sobre a situação local aqui em Campina Grande. A gente tem uma declaração explícita já de apoio do prefeito Bruno para o que diz respeito à reeleição dele, não é? Agora, o segundo voto, Bruno ainda não declarou e existe uma informação de bastidor de que Bruno pode votar em Nabor Vanderlei na segunda opção. Isso vai trazer uma situação meio difícil para o eleitor e também para a conjuntura política do próprio veneziano, porque a gente vai ter oposição e situação votando em Nabor Vanderlei. Romero, aliás, o prefeito Bruno já sentou com o senhor, já definiu o que o espera desse segundo voto para o Senado. Como é que o senhor está vendo essa situação? Oi, Marquinhos. Ô, Márcio, um abraço, meu irmão. Tudo de bom para ti. Bom dia a você e a toda a equipe que está ao seu lado aí em Campina Grande. Olha, eu deixo muito à vontade, Márcio. Eu não interfiro sobre essas opções.
É um tema que eu já pude fazer as observações com muita tranquilidade e sempre calcadas e fundadas em levantamentos científicos, em sugestões e orientações científicas através de pesquisas qualitativas. Essas opiniões eu já as expus sobre a importância de podermos trabalhar quanto mais possamos uma unidade em torno de uma chapa formada com o Cícero, nosso governador, conosco na condição de senador e com o André Gadelha também na condição de senador. Agora, são decisões que cabem aos companheiros, os agentes políticos, detentores ou não de mandatos. O que me traz a plena segurança é o trabalho que nós realizamos pela administração local de Campina Grande, cumprindo os nossos deveres ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima, e aí eu não faço em menções como se estivesse a fazê-lo, senão pelo um compromisso meu como filho de Campina, como compromisso meu parceiro da gestão local, de realizar o que graças a Deus realizamos sobre todos os aspectos. Aqui eu falava sobre o VLT, aqui eu falava sobre os investimentos na área de saúde, aqui eu falava sobre outros tantos investimentos, como é o caso que beneficia diretamente a Campina Grande, beneficiando ao Estado, que é a duplicação da BR-230. Aqui eu falo sobre os investimentos, esqueci de dizer a você, Dai, como também aos demais amigos e amigas, sobre as grandes conquistas das unidades residenciais que nós viabilizamos em indicação a muitos municípios, sejam através das próprias cidades, das suas próprias e respectivas gestões, ou seja, através de associações e de entidades. Então, diretamente à sua pergunta, eu não tive contato com o prefeito Bruno tratando especificamente sobre a matéria, mas ele fica inteiramente ao dispor, inteiramente livre para fazer a devida análise. Creio eu que ele deseja ver-me, até em razão de já ter dito que vota e que pede por mim na renovação ao mandato. Ele sabe muito bem de que forma essa conquista poderá se dar, né? Ele sabe muito bem qual o comportamento, qual o movimento pode ser feito para ajudar ou desajudar. Então, eu não quero me estender a essa análise, porque todos nós, bem sabedores, somos das mesmas e das decisões e das suas respectivas consequências. 8h31 agora no Paraíba Boa, hoje conversando com o senador da República, Veneziano Vital, que está indo para um processo de reeleição pelo partido MDB da Paraíba, e hoje é dia de sabatina, com o início, né, esse pontapé inicial com os candidatos ao Senado Federal. Senador Veneziano, o Márcio aí, eu quero até pegar um gancho do que trouxe Márcio em relação a Campina Grande. João Pessoa, a informação de bastidores é que o prefeito Léo pode tomar uma decisão semelhante ao questionamento que o Márcio fez em relação ao segundo voto para o Senado. A informação é que daqui até o meio da semana o prefeito Léo vai tomar uma decisão oficial. O primeiro voto, Léo disse que já não abre mão disso faz tempo. O primeiro voto dele para o Senado é Veneziano Vital. Mas o segundo voto ficou ali entre João Azevedo e Nabor Vanderlei. E a informação que nossa equipe tem de bastidores é que esse segundo voto poderá ser para Nabor Vanderlei, e esse anúncio será feito amanhã, na próxima terça-feira. O senhor tem a mesma resposta para Léo quando o assunto, como foi há momentos atrás, Bruno Cunha Lima? E eu quero aproveitar para, eu sei que o tempo é curto, para a gente trazer as demais perguntas lá para frente. Há um comentário, a imprensa debate isso nos bastidores, que Veneziano estaria sem trafogo em João Azevedo, já que o senhor tem muito voto casado com ele, e o caminho de Veneziano para não bater em João Azevedo seria o mais correto, o mais fácil, estratégico, para que o Veneziano pudesse ganhar mais espaço ainda dentro do seu próprio grupo e dentro do grupo do governo. Acontece isso de forma proposital ou é uma questão que é natural dentro do processo? Não, primeiro devo dizer a você que as mesmas considerações e observações efetivas em relação à decisão que vier a ser adotada pelo prefeito Léo Bezerra, as minhas palavras, os meus comentários, eu já os fiz em outros instantes. Todos bem o sabem, inclusive aludindo que, tecnicamente, por meio de pesquisas qualitativas, as sugestões assim fazem
a todos nós que integramos o grupo de apoiadores da candidatura do governador Cícero e dos 2 outros integrantes da mesma, no caso eu próprio e André Gadelha. Então eu não devo me estender mais porque já fiz essas considerações. A resposta que eu posicionei à bancada dirigindo-me a Márcio Rangel é a mesma que faço em relação à sua pergunta no tocante você a Léo Bezerra, meu querido amigo prefeito Léo Bezerra, e em relação a Márcio, ao que toca ao prefeito Bruno Cunha Lima. Faço uma pequena correção, e não seria correção, um pequeno adendo ao seu questionamento, Rudinei, porque eu não centro fogo, a minha candidatura não é para centrar fogo em quem quer que seja. A nossa candidatura, a nossa postulação é para falar aos paraibanos. Você não vai me ouvir. Só uma correção, só para o senhor entender. Não era, a imprensa tinha feito justamente esse comentário que o senhor não estava centrando fogo na candidatura de João Azevedo. Não, é porque eu não centro fogo, não é em relação à candidatura de João, de A, de B. Eu não vou centrar fogo na candidatura de quem quer que seja. Eu não sou candidato para centrar fogo, eu sou candidato para defender aquilo que fiz, primeiro, porque entre os candidatos, aquele que pode e que deve, na verdade, os demais outros ainda não tiveram a oportunidade de, em sendo senador da República, dizerem o que foi feito, correto? Eu tenho essa obrigação. Entre todos, o que tem a obrigação de dizer o que fiz por ter tido essa primeira oportunidade em 2018 sou eu. E aqui eu estou exatamente para tranquilizar aos paraibanos, aqueles que votaram em mim em 2018 e aqueles que não votaram, e eu na expectativa de poder conquistar aos mesmos, que eu cumpri, que nós cumprimos as nossas obrigações. Seja o veneziano defensor da democracia, seja o veneziano proponente de iniciativas legislativas com êxito, seja o veneziano que representou os 223 municípios, representando o nosso estado com postura, com decência, com integridade. Então, esta apresentação e essa defesa nós podemos fazer. Então, não estou aqui para fazer questionamentos. É evidente, se questionamentos forem feitos de forma provocativa, até mesmo saindo do campo do bom debate, que é aquilo que nós estamos a nos propor a fazer e eu faço por perfil próprio, eu haverei de responder. Mas eu estou aqui para dizer, olha, fizemos enquanto senador, estamos aqui pedindo mais uma vez o seu voto de confiança, porque continuaremos a fazer, continuaremos a realizar, continuaremos a propor e buscar essas conquistas. Então, não é, de fato, Rudinei, direcionado para isso ou para aquilo. Eu repito, estamos aqui para fazer a defesa do que definitivamente é o dever de um candidato, apresentar sugestões e posições. Eu vou pegar o gancho então de Rudinei a respeito de provocações. O candidato ao Senado, Nabu Vanderlei, fez um comparativo entre gestões. Ele se apresentou como ex-prefeito de Patos, como todos sabem, disse que se em Patos ele voltasse e falasse sobre a gestão ou pedisse voto, os patoenses iriam junto com o projeto dele. E fez uma comparação ao senhor, dizendo que o senhor, como ex-prefeito de Campina Grande, se fizesse o mesmo percurso e voltasse a Campina Grande, o senhor não teria, abre aspas, um passado não muito bom para apresentar os campinenses. Que passado não muito bom é esse? Aí onde está? É como eu disse a vocês, eu não estou aqui para fazer provocações, eu estou aqui para apresentar ideias. Eu sei que há uma dificuldade tremenda para a candidatura dele, porque não há ideias. A mim me parece não há sugestões. A mim me parece não há compromisso com a integridade do melhor debate. Imagine se eu, ao invés de estar aproveitando aqui esses minutos que são tão importantes, fazendo a minha prestação de contas, fazendo a apresentação do que desejo fazer enquanto senador, permanecendo, viesse a reservar esses 45 minutos e outros tantos que vocês pudessem me reservar para falar sobre a passagem dele à frente da prefeitura. Você imagine mesmo. Agora, eu não quero fazer isso e acho que não é o melhor tom, porque não vai ser bom que eu traga aqui situações que não são muito agradáveis. Situações que não são muito agradáveis. Eu não quero aqui, me permita, sabe, porque
para que depois não diga, Veneziano falou sobre isso, falou sobre um passado, falou sobre visitas não tão agradáveis acontecidas lá, que nunca aconteceram em Campina Grande. Então, a título de sugestão, é bom que isso não aconteça, porque se de fato vier a ser provocado, a gente vai ter que responder. Agora vamos aguardar as respostas que a minha amada Campina Grande dará em relação a esse processo eleitoral para cada um daqueles que com legitimidade se apresentam como candidatos. Não custa nada, vamos esperar aí, são 46 dias, sem ansiedade, vamos esperar a resposta. Agora, repito, o veneziano educado que vocês conhecem, o veneziano de perfil, me permito dizer, de bom trato, também é um veneziano que na hora que for cobrado a responder, haverá de dar as respostas afirmativas. E penso eu que nesse debate não é muito bom que nós puxemos algumas práticas passadas e não tão remotas. Não é bom. Veneziano, a gente sabe que hoje voto cruzado é uma realidade. Sim. Só que eu vejo muitos deputados do MDB da sua casa declarando o apoio ao segundo voto a Nabô, e votando em Nabô estão votando em Daniela Ribeiro. Como é que você está enxergando isso? Vai chamar o feito à ordem? Minha querida Daiane, isso é muito da análise de cada um dos companheiros. É aquilo que eu falei. Nós não estamos aqui para ensinar, nós não estamos aqui para dizer aquilo que os próprios olhos e as próprias cognições e as próprias observações dos nossos companheiros podem fazer. Nós estamos aqui apenas para defender um projeto. Para que esse projeto tenha sucesso, algumas situações precisam ser identificadas e precisam ser concretamente conquistadas. Mas isso não impacta diretamente na sua eleição, não? Mas aí onde está. Eu não preciso dizer aquilo que, obviamente, pode ser uma leitura fácil aos nossos companheiros. Agora, não é do meu estilo, Daiane, usar da minha condição de presidente, isso não é perda de autoridade, isso não é perda de posição, isso é apenas uma postura que eu adoto. Eu não preciso chegar para você como companheira e dizer que votando numa unidade, numa chapa completa, unida, como a nossa que nós temos, não é a melhor opção. Ela é a melhor opção. E todos nós, companheiros, bem o sabemos. Então, são decisões que nós deixamos à vontade ao tempo de renovarmos, porque muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parceiros e colaboradores que desejam, em razão de ter-me na condição de senador, assistido, acompanhado, atendido, respondido, porque isso faz uma diferença, não é apenas a resposta concreta de um recurso viabilizado, mas é também uma relação que se dá de uma maneira afável e respeitosa. Todos nós, esses companheiros e essas companheiras, bem o sabem, o melhor caminho a ser palmilhado e trilhado para que nós conquistemos a vitória, assim sendo, permanecendo com o nosso mandato no Senado Federal. Muito bem, é porque já concluindo, né? Vamos cumprir o combinado, né? Nosso companheiro Márcio, depois da entrevista da Sabatina Veneziano, tem informação exclusiva daqui a pouco no O Paraíba Boa, tá? Márcio Rangel, mais uma vez, que em parceria com a FGTV, com a 100.5 e a MRTV, transmitindo essa sabatina e também nas redes sociais do senador veneziano. Mais uma vez, seja bem-vindo, Márcio Rangel. Enfim, mais uma vez, erro técnico aí, nós vamos saber o que é que aconteceu. Senador, Sim, sabatina começa de um jeito, depois lá vem fumo, né? O deputado federal Aguinaldo Ribeiro deu uma declaração polêmica essa semana dizendo que havia pressões vindas do TCU
para que o presidente Lula tivesse que anunciar apoio ao senhor. Quando ele tratou-se de forças do TCU, entende-se rapidamente que seria do seu irmão, ex-senador e presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. O que é que o senhor achou daquela declaração? Nada que inclusive repercutiu muito. Nada a dizer, ou seja, as repercussões... O senhor acompanhou, né? Eu soube sim, até porque ela voltou a ser uma reiterada, né, provocação completamente descabida, Fabiano, mas é o que eu costumo dizer, eu não perco meu tempo, para mim ela é indiferente, todos bem o sabem, não há razões para que nós escondamos, eu acho que às vezes isso causa um mal-estar, quem sabe, se não mais apropriado, uma certa ciumeira em relação às minhas relações pessoais com o presidente Lula, das próprias relações que anteriormente existiram entre o presidente Lula e o então senador Vital do Rego Filho, porque as mantém reservados os limites institucionais de quem é presidente da República e de quem é ministro da Corte de Contas, hoje presidente, mas nunca deixou e nunca deixará, repito, com os limites à atuação e à competência dos mesmos. E isso pode incomodar, porque entre nós sempre houve confiança, entre nós sempre houve transparência. O mesmo não acontece nas relações do presidente com algumas figuras, com alguns agentes políticos, porque o passado, não tem aquela máxima, eu não sei quem diz, o passado te condena, né? Então, em alguns desses casos, existem episódios que mostram a completa ou a razão suficiente para que o presidente não confie. Não estou apenas a me referir a este ou aquele, mas isso é de uma maneira geral. Então eu não tenho nada senão a dizer do respeito institucional que nós temos às nossas obrigações, eu como senador, Vitalzinho como ministro e presidente, porque essa amistosidade entre os poderes é que nós precisamos ter. Amistosidade não significa subjugar-se um a outro poder. Significa ter uma relação harmoniosa, respeitosa, para que congrace nessa ação conjunta aquilo que mais, enquanto sociedade, nós desejamos, que nós possamos avançar em termos respeitosos, em termos amistosos, e em especial em respeito às nossas instituições. Mas não entro, repito, para mim essas declarações, principalmente provenientes das suas fontes trazidas, são irrelevantes, indiferentes, e é como se entrasse aqui e saísse aqui. Mas o senhor entende? 8h46, vamos dar mais 3 minutos ao senador veneziano Vital do Rego pelas questões técnicas. Se a mesma coisa acontecer aqui com os outros senadores, nós também faremos o mesmo. No caso, tem que colocar mais 3 minutos aí no cronômetro. O senador, o senhor entende que, pelo menos da parte institucional, o senhor entende que da parte do deputado Aguinaldo houve uma gravidade institucional da declaração dele? Eu não falo em relação ao que ele fala em relação ao senhor ou ao ministro Vital. Eu falo que um comentário que ele faz dessa forma, endereçando ao comandante do Tribunal de Contas da União, ele é um comentário e é uma flechada de uma forma institucional que pode trazer algum tipo de complicações judiciais, porque é uma acusação de certa forma grave. Em relação a quem? Vitalzinho? Não, eu não falo em relação. Não, eu não falo em relação eu falo o tipo da declaração dele, uma acusação ao presidente do Tribunal de Contas da União. Eu não falo em relação à responsabilidade do senhor quanto a isso. Eu falo do tamanho da gravidade de uma denúncia ou de uma fala do deputado Aguinaldo quanto a isso. Olha, o que eu quero aqui me repetir. A responsabilidade da crítica. Cada um tem que ter e assumir as suas responsabilidades. Nós fazemos política de uma forma que a Paraíba bem conhece. Eu estou no exercício há 31 anos de mandato, 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito, 1 vez deputado federal, 1 vez senador. Vocês nunca ouviram e nunca me terão para ter espaços e conquistas, ter atingido, agredido, violentado a quem quer que seja à frente de mandatos ou fora destes. Eu sou da tese de que para que você tenha o seu espaço, você não precisa denegrir o outro ou a outra. Sempre tive a responsabilidade
de poder falar com muito cuidado sobre o que eu digo e sobre a quem esteja a dizer ou a falar sobre algo. Então essas irresponsabilidades, essa falta de compromisso com a verdade, isso é muito próprio de quem? Aqui me referindo à pergunta de Fabiano, por não ter uma boa relação, por não ser confiável em razão dos episódios e dos exemplos que num passado não tão remoto mostraram-se passíveis de não confiança, de não seriedade, sem querer aqui fazer as menções, mas o presidente Lula bem conhece, isso pode ter gerado esse inconformismo. Agora, as responsabilidades sobre as falas se devem a cada um daqueles e daquelas que as proferem, como também àqueles que vierem a receber esse tipo de exacerbação de provocações, tomar as medidas cabíveis. Para encerrar da minha parte, Pois não. Falando ainda a respeito das composições, o senhor há 8 anos atrás teve um cenário bastante diferente, onde era aliado do ex-governador João Azevedo. Hoje... Ex-governador Ricardo. Ex-governador Ricardo. Éramos Obrigado. candidato João ao governo e eu e Luiz Couto ao Senado. Obrigado pela correção. Hoje vocês estão em campos opostos, falo isso agora do ex-governador João Azevedo, onde o PT estadual protagonizou um cenário aqui pouco visto nas eleições, onde eles, em determinado momento, a presidente Cida Ramos chegou a colocar até 3 candidatos ao Senado. Lula já declarou abertamente voto ao senhor, também já o fez com o ex-governador João Azevedo, e foi colocado uma tentativa de colocar o nome de Nabor Vanderlei nessa disputa. Como é que o senhor enxergou esse cenário do PT estadual? Não, eu respeito. Inclusive ontem eu tive a oportunidade em 2 ocasiões de poder prestigiar 2 eventos de integrantes, colegas do PT. Eu sou agradecido a quase que a unanimidade, por que não dizer a unanimidade dos seus integrantes que nos apoiam seguindo a orientação da Nacional Petista, como também seguindo a explícita e expressa orientação do presidente Lula, por me conhecer, por saber que somos confiáveis ao pedir um voto para que nós nos mantenhamos como senador da República a representar o nosso Estado e a defender as pautas que, ao meu sentir, modificaram nesses 3 últimos anos e 8 meses a vida dos brasileiros, estando à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu fui prestigiar a apresentação da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, candidato a deputado federal, e com ele lá candidatos à Assembleia Legislativa. Fui prestigiar também um momento com o deputado Luiz Couto, candidato à reeleição. Temos tido o apoio muito importante do PCdoB, de todos os seus integrantes, do PV, agradeci mais uma vez a sua direção estadual, do PSOL. Então, a estes partidos e aos que integram-nos, nós devemos aqui fazer o reconhecimento, porque serão muito importantes nessa caminhada. Ademais, é você fazer menções que são desnecessárias. Senador, Fala. mas é porque Aí faltam tá, 1h42, nós já colocamos 3, vamos deixar esse último minuto e meio para as considerações Eu quero finais, agradecer. desejando boa sorte. Muito grato. Ao senador veneziano nessa jornada. Obrigado, Fabiana. A você mais uma vez as minhas congratulações pela iniciativa. Saiba que essa será o meu comportamento de fazer. Eu não viria aqui depois das atenções dispensadas, da responsabilidade como comunicadores, da responsabilidade institucional de empresa de comunicação, que se presta a produzir aos eleitores informações, as sugestões, as ideias e propostas de um candidato a diminuir ou desqualificar. Aqui você teve um candidato que tem ideias, que prestou contas. Nós temos muito a fazer, Dayana, quando você me falava quais são os eixos, quais são os focos, são os mais variados em todas as áreas, porque a gente sabe que nós precisamos continuar a avançar em políticas públicas para os idosos, em políticas públicas para os deficientes. São temas que estão sendo propostos e vão estar nos debates de nossos guias eleitorais. Ademais, as minhas saudações, eu peço aos paraibanos e paraibanas que possam refletir, que possam analisar, que possam acompanhar o que nós fizemos como senador e, se merecedor, pelo feito, pelo trabalho e pelo resultado que nós entregamos e pela postura que, graças a Deus, tivemos ao desempenhar o mandato como senador da República, peço o seu voto de confiança. Veneziano, 155, André Gadelha, 151 e, evidentemente, nosso governador, o Caboquinho, 15.
Um abraço. Um abraço, obrigado a presença aqui. Primeiro sabatinado do Paraíba Boa. Pedir desculpas aos ouvintes pelos problemas técnicos com o nosso companheiro da MRTV, Márcio Rangel. Vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo tem informação exclusiva. Bomba na política paraibana que